Bom dia, boa tarde ou boa noite. Recebam os meus cumprimentos de acordo à hora do dia e sejam todos bem-vindos para mais um módulo do curso Fundamentos de Redes TCP/IP. Na verdade, vamos continuar a falar sobre redes LAN e WAN e hoje vamos focar um pouco a nossa atenção sobre os endereços. Por que é que nós precisamos de falar de endereços? Para entendermos, vamos olhar para o seguinte exemplo. Se por algum motivo duas pessoas precisarem se falar, elas precisam de ter uma identificação. Cada uma delas precisa ter uma identificação. De tal forma que quando uma pessoa for se dirigir a outra pessoa, ela o faça utilizando a identificação ou o nome da outra pessoa. De igual modo, os dispositivos na rede, e especificamente na rede IP que estamos aqui a tratar, para se falarem precisam ter uma identificação. Então, quando a máquina A for falar com a máquina B, ela vai falar com a máquina B, isso, a identificação dela é B. Ou máquina A, a identificação dela é A. De acordo com o que nós falamos no modelo OSI, relembrando, se formos pensar da camada física para a camada de enlace e a camada de rede e assim por diante, vamos perceber que basicamente no modelo OSI nós temos vários tipos de endereços diferentes. Na verdade, para cada uma das camadas nós temos um tipo de endereço diferente e um protocolo diferente, ou seja, para ser mais específico, para cada uma das camadas nós temos protocolos diferentes e para cada um dos protocolos temos endereços ou endereçamentos diferentes. Então, para a camada de enlace nós temos endereços que são chamados endereços físicos e para a camada de rede temos endereços que são chamados endereços lógicos. Hoje nós vamos focar a nossa atenção apenas nos endereços físicos. E por que, talvez seja essa a pergunta agora, por que nós precisamos de ter vários tipos de endereços diferentes dependendo de cada uma das camadas do modelo OSI? Vamos pensar no seguinte facto. No módulo passado, quando falamos sobre equipamentos, e já agora convidamos-lo a ver se ainda não viu esse módulo, nós falamos de vários equipamentos, dentre eles falamos do switch. E dissemos que o switch concentra várias máquinas ligadas à rede. E vamos, para esse exemplo, pensar num switch que tem 48 portas. Nós dissemos que para que o switch consiga transportar o tráfego de uma determinada máquina A para uma determinada máquina B, ele cria uma tabela de endereços e essa tabela de endereços, ou nesta tabela de endereços, ele associa o endereço em que uma determinada máquina está conectado, ou o endereço de uma determinada máquina com a porta em que ela está conectada. Então, por exemplo, se a máquina A estiver conectada na porta 1, ele faz essa associação, máquina A, porta 1. Se a máquina B estiver conectada na porta 2, idem. Se a máquina C estiver conectada na porta 3, a mesma coisa. Quando a máquina A envia um tráfego para a máquina B, ela cria um frame de nível 2, onde ela põe o endereço de origem A e endereço de destino B. E o switch usa esse endereço B para encaminhar o tráfego para a porta correta. Se nós olharmos do ponto de vista do modelo OSI, vamos ver que o switch utiliza as camadas 1 e 2 do modelo OSI. Ele não chega a utilizar as camadas 3, 4 ou outras camadas acima. Isso faz com que o switch não precise de processar muito do tráfego para saber aonde o tráfego precisa de ser encaminhado. O que significa que ele evita muita carga de processamento e faz essa tarefa muito mais rápido do que se tivesse que consultar informações de nível 3, informações de nível 4 ou outras informações de níveis superiores para conseguir transportar o tráfego de uma porta para a outra, ou da origem para o destino. Logo, uma das necessidades de termos vários tipos de endereços em cada um
em cada uma das camadas do modelo OSI. Agora que conhecemos um pouquinho por que razões temos esses endereços físicos e lógicos, como dissemos, vamos focar a nossa atenção apenas no endereço físico. E para falarmos do endereço físico, não vamos falar de todos os protocolos da camada de enlace e os seus respectivos endereços, porque tempo nos faltaria para falarmos de todos. Vamos apenas focar a nossa atenção em dois protocolos, o Frame Relay e o Ethernet. Ok, o Frame Relay é uma tecnologia, vamos deixar ela anotada aqui, Frame Relay. É um protocolo, dizíamos nós, da camada 2 do modelo OSI, ok? E ele foi especificamente ou primariamente desenhado para uso em rede WAN. E para entendermos mais ou menos como é que ele é usado, vamos pensar no seguinte cenário. Imagine que uma determinada empresa, a empresa XPTO, precisa de ligar 3 pontos diferentes da sua rede, 3 escritórios diferentes da sua infraestrutura, e esses escritórios estão localizados remotamente um do outro. Seria inviável para essa empresa XPTO fazer essa conexão por ela mesma, seja esticando uma fibra entre os 3 pontos ou utilizando qualquer outro meio. Nestes casos, um dos cenários muito utilizados é que esta empresa utilizaria os serviços de um provedor de serviço local. Aí o provedor de serviço faria a conexão entre os pontos e depois, dentro da sua rede, podia utilizar qualquer dos tipos de tecnologia de Layer 2 existentes para o transporte dos frames. Um destes protocolos de tecnologia de nível 2 que pode ser utilizado pelo provedor de serviço aqui é o Frame Relay. Basicamente, o que o Frame Relay faz é a criação de um circuito virtual ou vários circuitos virtuais, dependendo do requerimento. No caso, um circuito virtual para cada um dos pontos. Então, um circuito virtual para conectar o ponto A ao ponto B, outro circuito virtual para conectar o ponto A ao ponto C e depois outro circuito virtual para conectar o ponto B ao ponto C. Neste cenário, se uma máquina que está na rede do ponto A precisasse falar com uma máquina que está na rede LAN do ponto C, o tráfego precisaria atravessar a rede do provedor e chegar até o equipamento C para que fosse então enviado para a rede LAN desse equipamento e como consequência para o destinatário final. O ponto é, quando o tráfego chegar exatamente neste ponto da rede, dado que nós temos 2 circuitos onde o tráfego pode ser enviado, tanto para o circuito B quanto para o circuito C, como é que este dispositivo do provedor aqui vai saber para qual dos circuitos ele vai enviar o tráfego para chegar ao destino correto? É aí onde entra o endereçamento de nível 2 para a tecnologia Frame Relay. Como dissemos, ele é um endereçamento físico e nesse caso é definido pelo próprio provedor, e esse endereçamento é basicamente é conhecido como DLCI, Data Link Connection Identifier. Esse endereço é um endereço qualquer, é um número qualquer, por exemplo 120, 150 e assim por diante, que é utilizado pelo provedor para identificar o circuito correspondente a onde ele deve enviar o tráfego para que este chegue a um determinado destino. Então, por exemplo, o provedor podia definir que para chegar até a rede B ou até o ponto B, ele utilizaria o circuito 120. Para chegar até ao ponto C, utilizaria o circuito 140. E para chegar até ao ponto A, utilizaria o circuito 150. Estes números ou esta identificação tem apenas significância local. Ele só vale entre o roteador de borda da rede do cliente e o roteador de borda da rede do provedor, ou o equipamento de borda da rede do provedor. Logo, é normal que nós encontremos num provedor que o mesmo número de DLCI seja utilizado em vários pontos, pelo facto de ele ter significância local apenas. Mas imaginando que foram utilizados
números diferentes para o DLCI ou para a identificação dos circuitos. Quando o tráfego fosse sair da rede LAN do ponto A para a rede LAN do ponto C, o tráfego ao chegar nesse ponto aqui do provedor de serviço, ele saberia que precisaria de utilizar o número de circuito, a identificação de circuito 140 para que esse tráfego chegasse até o destinatário. Se por outro lado o tráfego precisasse sair do ponto A para o ponto B, então o equipamento aqui na ponta perceberia que precisaria enviar ou utilizar o circuito número 120 para que o tráfego chegasse até ao destino pretendido. Então, o DLCI é o nome da identificação dos endereços físicos para a rede Frame Relay. E como nós dissemos, esse nome é definido pelo provedor de serviço que entrega esses circuitos ou que configura estes circuitos para o cliente final. Também dissemos que primariamente esta tecnologia ou esse protocolo é utilizado em redes WAN. Então, como podemos ver, é um endereço simples, definido pelo provedor, mas que serve-nos para identificar circuitos virtuais e ajuda-nos a encontrar o caminho até aos destinatários das nossas mensagens. No caso, ajuda a rede a encontrar o caminho até ao destinatário dos frames ou das mensagens que trafegam pela rede. Agora, vamos olhar a nossa atenção para um outro tipo de tecnologia, um outro protocolo, que é o protocolo Ethernet. Bem, o endereço Ethernet é um endereço físico também, é também um endereço de nível 2 do modelo OSI e ele é chamado endereço MAC. Diferente do Frame Relay, ele é primariamente desenvolvido, foi primariamente desenvolvido para uso em redes LAN. Basicamente, o que acontece aqui é o exemplo que nós vimos lá no início, onde um determinado computador A, quando vai falar com um outro computador B, ele usa este endereço como endereço nível 2 na hora que forma o frame. Então põe endereço de origem A e endereço de destino B, e esse endereço nível 2 é que é aqui chamado como endereço MAC. Por ser desenvolvido para rede LAN, todos os equipamentos basicamente que funcionam numa rede LAN, por exemplo um PC, uma impressora ou qualquer outro equipamento desenvolvido para funcionar numa rede LAN, tem um endereço MAC embutido nele mesmo. Ou seja, para sermos mais específicos, qualquer interface de qualquer dispositivo desenvolvido para trabalhar numa rede LAN, estamos a falar de interface de rede, tem um endereço MAC. Então, por exemplo, se um PC tiver uma interface cabeada, esta interface tem um endereço MAC. Se este mesmo PC tiver uma outra interface para rede wireless, essa outra interface terá um endereço MAC. Se for uma impressora que tiver uma placa de rede cabeada, idem, vai ter um endereço MAC. Se essa mesma impressora tiver uma placa de rede wireless, também vai ter um endereço MAC. Ou seja, qualquer dispositivo que foi desenvolvido para trabalhar numa rede LAN, tanto numa rede wireless LAN quanto numa rede wired LAN ou uma rede cabeada, vai precisar de pelo menos um endereço MAC para cada uma das suas interfaces. Os endereços MAC foram desenvolvidos por esse grupo, o I3E, e esse grupo definiu os padrões desse tipo de endereços. Um dos padrões é que o endereço MAC é composto de 48 bits. Esses 48 bits são divididos em duas partes, cada uma contendo 24 bits, e no final eles são representados no formato hexadecimal. Então, basicamente, um endereço MAC pode ser encontrado nesse formato, por exemplo, 01-00-AB-12-34-CD.
por exemplo. Ou 01, 2 pontos, 00, 2 pontos, AB00, 2 pontos, 1200, 2 pontos, 3400, 2 pontos, CD. O tipo de separador em uso basicamente vai depender do sistema operativo em uso, e esse formato, como dissemos, é separado em duas partes iguais, onde nós temos a primeira parte contendo 24 bits e representada em hexadecimal, e a segunda parte idem. Essa primeira parte é definida pelo I3E e entregue ao fabricante da placa de rede. E por isso ela é chamada de OUI, Organizational Unit Identifier, ou seja, um identificador que pertence pura e simplesmente àquela organização ou àquela fábrica ao qual pertence aquela placa de rede. Essa segunda parte do endereço é definida dentro da fábrica. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos tentar ver ou equiparar isso a algo que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, pense nos números telefônicos. Quando nós vemos um número 91, nós sabemos que esse número pertence a uma determinada operadora. E se virmos um número 92, sabemos que esse número pertence a outra operadora. E sabemos também que estas iniciais são normalmente definidas pela entidade reguladora de telecomunicações de um determinado país. Mas existe depois aqui um conjunto de dígitos que são entregues à operadora, e a operadora é quem gera a atribuição destes números aos seus respectivos clientes. Aqui no endereço MAC acontece mais ou menos a mesma coisa. Quando um determinado fabricante decide fabricar placas de rede, ele entra em contato com o I3E e o I3E lhe atribui um código ou dá-lhe um número de 24 bits que pertence apenas a ele. E depois dá-lhe a possibilidade de, nos outros 24 bits, ele distribuir para as várias placas de rede que vão sair dessa fábrica. Qual é a ideia aqui? É que o endereço MAC, ou o endereço físico do protocolo Ethernet, deve ser único. Não podem existir duas placas numa rede que tenham o mesmo endereço, sob pena de a comunicação não ocorrer corretamente entre estas máquinas. Portanto, o endereço deve ser único. E uma das garantias dessa unicidade do endereço é esta, que a primeira parte do endereço vai ser entregue por simplesmente àquele fabricante. Para garantir isso, antes os endereços tinham um processo chamado BIA, onde os endereços vinham como que queimados ou embutidos na placa de rede. Esse BIA é de Burned In Address. E não era possível, inclusive, que um utilizador trocasse o endereço MAC de uma determinada máquina, ou de uma interface de rede de uma determinada máquina ou dispositivo. Hoje, com alguns truques ou alguns mecanismos, já existe a possibilidade de se fazer essa mudança, porém não é recomendável, a menos que saibamos exatamente o que estamos a fazer e que continuamos a manter essa premissa, que os endereços MAC continuem a ser únicos dentro de uma rede. Como é que os endereços MAC são utilizados? De várias maneiras. Uma das primeiras maneiras nós falamos há pouco no princípio do curso, onde quando duas máquinas vão falar entre si, na hora que a máquina que vai enviar o tráfego precisar formar o frame, ela cria um frame onde, entre outras coisas, ela vai ter endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, e nós até aqui estávamos a utilizar as letras A e B para representar os endereços MAC de origem e destino. Mas na verdade, esse endereço MAC é composto de 48 bits, dividido em duas partes e representado em hexadecimal. Como dissemos, o I3E é o responsável pela atribuição dessa primeira parte. Logo, se precisarmos saber qual endereço MAC ou qual fabricante é o dono de qual endereço MAC, podemos utilizar essa primeira parte, e no site do I3E tem uma aba específica onde nós podemos fazer essa pesquisa e eles nos darão
a resposta. Portanto, com relação a endereços, por agora é tudo. Esperamos que tenha sido claro o conceito de endereço de nível 12 e o porquê ou a necessidade de termos estes endereços na nossa rede. A seguir vamos falar sobre os endereços de nível 3 e vamos ver que tipo de endereços temos e como eles são utilizados e depois qual a associação que eles têm com os endereços de nível 2. Por agora, desejamos que a informação tenha sido prática, clara e objetiva e nos vemos na próxima parte da formação.